Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo do meu pai, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Boa noite a todos. E esse cântico vai além, ele vai falando, depois ele fala da avó. Eu vim do corpo da minha avó, ela me deu. Depois eu vim do corpo do meu avô, e depois do meu bisa, da minha bisa. E eu acredito que essa ponderação seja um bom ponto de início para a nossa live de hoje, que fala a respeito das ervas, as culinárias e as medicinais, e a gente vai falar um pouco do aspecto espiritual delas também. Vou me atrever nessa seara porque noto que o público do santuário, de maneira geral, o público do santuário, ele realmente, que são vocês têm uma busca espiritual também. Eu vejo quando eu abro as caixinhas de perguntas, diálogo, enfim, nos stories ou a Vi, as pessoas sempre respondem como existem fés diferentes, por exemplo, autocuidado, as pessoas vão para yoga, para meditação, elas leem, elas procuram esse conhecimento para além das coisas desse mundo. Então eu me sinto bastante confortável para a gente abordar tudo isso e até para que a gente consiga conversar um pouquinho mais a respeito desses mistérios. É óbvio que hoje o ser humano está tão distante da natureza que quando a gente fala de ervas e de especiarias, muitas vezes o que a gente consegue entender é só o que é tempero. E tempero, a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de clareza a respeito disso, ou seja, o que é que vem da natureza? A erva vem da natureza. Aí fora isso, a gente tem a especiaria. E aí a gente tem o tempero, que é um outro lugar. E dentro da erva, da especiaria, a gente pode usar essa erva e especiaria na nossa cozinha. A gente vai falar hoje de prato, já tem algumas coisas aqui encaminhadas nesse sentido. A gente pode usar também medicinal e a gente precisa entender esse contexto também espiritual. E fora isso, eu gostaria verdadeiramente aqui de incentivar em cada um de vocês verdadeiramente o estudo. Por que isso? Isso tem a ver com esse cântico de início, da gente honrar os nossos antepassados, praçado, exatamente, para a gente honrar os nossos antepassados. Vamos falar aqui, por exemplo, eu tenho a semente de coentro raladinha, tá? Tá aqui, essa daqui a gente vai entender depois o que significa isso, de novo, entre ervas, especiarias. A gente tem temperos, a gente tem aqui uma especiaria que pode ser usada como tempero. Essa especiaria daqui, a gente tem ideia de quanta gente já morreu por causa dela? Ou então, vamos falar de uma outra aqui, alfazema. Quanta gente já morreu por causa de alfazema? Vocês vão olhar para mim e falar, Patrícia, onde você quer chegar com isso? No Antigo Testamento, a gente tem que só quem cura é Deus. E aí o que acontecia? Todas as mulheres, as curandeiras, as parteiras, os curandeiros também, os pajés, porque a gente não pode esquecer dos povos originários, quando essas civilizações conquistadoras e exploradoras chegaram, quem estava em cada uma dessas terras? Os povos originários. E como que os povos originários rezavam? Eles aprenderam a rezar quando o colonizador chegou? Eles tiveram doença e trataram as doenças quando o colonizador chegou? Não, eles já nasciam, eles já se reproduziam, eles já rezavam, eles já enfrentavam os dilemas pessoais de cada um. Isso já existia. Então, quando eu digo quanta gente já morreu aí para trás, foi porque dentro dessa catequização, especialmente que o cristianismo fez, o cristianismo disse, alto lá, só quem cura é Deus. E aí o que aconteceu? Tudo isso que a gente tem hoje de mão beijada na nossa cozinha que a gente nem dá valor. Quantas pessoas lutaram dos nossos antepassados para que a gente pudesse simplesmente virar para um para o outro e falar, toma um chá de alho que vai melhorar essa gripe?
Ou então faz um banho de assento com rosa branca, que vai melhorar esse corrimento. Quantas pessoas deixaram de viver por causa disso? E hoje, de novo, a gente não honra. Então eu quero pedir aqui pra gente honrar os nossos antepassados. Se a gente é mulher, a gente honrar as curandeiras e as parteiras. E se for homem também, e se for algum outro gênero entre os dois também. Porque pessoas perderam a vida para tirar essa ideia que foi patriarcal, que não foi cristã, que não foi crística. Ou melhor, foi cristã, mas não foi crística. De que simplesmente o poder era detido por essa figura, que aí a gente começa a inverter um pouco. Porque o que acontece na história? Tem um determinado momento que o homem, que a mulher, que o ser humano, ele se curva frente ao poder divino, frente ao mistério. E aí existe um outro momento onde esse ser, ele começa a se colocar numa outra pretensão. Por exemplo, na Índia se diz que eu, Patrícia, que também existe em mim, Deus, o divino, assim como em cada um de vocês, em cada um de nós, existe. Só que é totalmente diferente a Patrícia falar, eu sou Deus. Agora, o que é que lá atrás se dizia quando a gente reverenciava? Deus sou eu. Então a Patrícia sai de cena. E essa divindade, essa centelha divina, começa a acontecer para nós. Aí o que acontece depois de algum tempo? A gente começa a criar Deus, a imagem e semelhança do homem. Então a gente começa a ter o quê? Uma sociedade patriarcal, absolutamente exploradora, e isso vem desde o quesito da terra, vem desde o quesito do mestre animal, vem desde o quesito da mulher, vem todo tipo de preconceito que a gente tem e ainda enfrenta hoje com outras raças, vem também com outros gêneros. Então a gente percebe, ou seja, o tamanho da encrenca que a gente está falando aqui, e aí ao longo desse tempo todo, algumas modificações vão surgindo. Por quê? Porque pessoas comuns, como você, como eu, se mantêm firmes dizendo que isso não é justo. Não é justo colocar uma mulher na fogueira porque ela está aliviando a dor de um irmão. Não é justo a gente tirar o poder dos pajés porque simplesmente nós queremos explorar aquela terra e aqueles mestres animais. Não é justo. Agora, tudo isso aconteceu atrás da gente. E a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso e colocar a vida é aqui que segue. A gente precisa ter esse lugar muito íntimo dentro de cada um para agradecer e reverenciar quem veio antes. Porque é por causa deles que esse conhecimento perdurou. Porque existiram pessoas que foram resistência. A gente consegue entender isso? Pessoas que foram resistência na questão, por exemplo, se a gente fala do barbatimão. O barbatimão é uma planta que é cicatrizante, um cicatrizante natural. Eu falo mais ainda, quando a gente tinha, no tempo dos colonizadores aqui no Brasil, nas cartas que se escrevia a respeito de, por exemplo, do pau-brasil, a gente teve um padre, José de Anchieta, que tentou fazer o quê? Falar para os portugueses que essa não era a maior riqueza. A riqueza que tinha aqui era a diversidade e eles tinham que prestar atenção nas ervas medicinais. E aí começaram a duvidar um pouco dele, falando, será que esse sujeito está perdendo a consciência? Será que a gente vai precisar exorcizar o José de Anchieta? Porque está acontecendo alguma coisa aqui, ele não está na sanidade dele, porque só quem cura é Deus. Então essas pessoas foram resistência e a gente precisa entender isso também para honrar essa resistência delas. E hoje, do ponto de vista social, eu também coloco isso de uma outra perspectiva. Hoje o caboclo, a pessoa que vive na roça, a pessoa que tem esse conhecimento, a minha mãe é uma mulher muito simples, ela veio do sertão da Bahia. E lá do sertão da Bahia, muitas vezes ela tem certezas de coisas que ela viveu. Por exemplo, coisas simples, dela olhar para mim e falar das diferenças das folhas. Simplesmente de olhar por causa da aderência delas ou não, para elas se limparem. Fosse limpar um machucado, fosse se limpar de defecar no mato. Agora você pode olhar pra mim e falar, Patrícia, hoje não precisa mais disso porque a gente já tem papel higiênico. Parabéns, a gente tem isso mesmo. Só que existe muito conhecimento, muito além disso que eu tô falando, que os caboclos começaram a ter vergonha de falar. E aí o que acontece? Quando se tem vergonha de falar, esse conhecimento, na maior parte dele, não tá documentado.
Quando a gente fala das ervas, a gente começa a falar de documentação a respeito delas, ou seja, elas verdadeiramente documentadas. A China foi a primeira documentação que a gente teve disso, há 5.000 anos. Mas a gente tem histórico da Ayurveda mais longo que isso até. Então a gente diz assim, poxa, mas como que é? Se está documentado primeiro, como que a gente fala que a Ayurveda veio antes e já aplicava as ervas? Aí eu vou trazer um outro lugar que cruza com essa história do caboclo. O que acontece? Lá atrás, tinha-se muito cuidado para divulgar o conhecimento. Por quê? Porque se eu coloco uma faca afiada na mão de uma criança, essa criança vai se cortar, ela pode matar, ela pode machucar alguém, ela pode se machucar. Então eu não vou dar essa faca afiada para ela. E o conhecimento é uma faca de uma lâmina cortante. Tanto é que dizem que o mago negro e o mago branco, ou seja, no sentido do poder que esse mago exerce, e não alguma coisa a respeito de cor, o que acontece? O que determina um conhecimento e outro? O uso dele. Se a intenção é para criar ou se a intenção é para destruir. Então lá atrás o que acontece? Quando a gente está falando de 5.000 anos de alguma coisa que foi documentada, então, a gente está falando que antes disso já existia. Só que o que acontece? Não era documentado. Dizem, inclusive, que quando uma civilização começa a documentar alguma coisa, essa civilização já está em declínio. Esse é um sinal que a civilização está caindo. Por quê? Antes disso, fazia-se o quê? Tudo memorizado. E para eu passar para alguém, eu não ia dar um livro para alguém e eu não sei o que a pessoa vai fazer com esse livro, porque se ela tiver uma má índole dentro de um livro que fale qualquer coisa que pode prejudicar o outro, por exemplo, de poções e venenos, ela pode matar alguém se ela não tiver uma boa índole. Eu não sei qual a intenção dela. Então lá atrás fazia-se o quê? Primeiro via-se, sempre a gente tem um código moral. Antes de passar o conhecimento, existia um código moral. E aí, dependendo desse código moral, por exemplo, se a gente fala dos filósofos, os grandes filósofos, como Platão, Sócrates, eles submetiam os pupilos dele para jejuns longos, para saber se aquela pessoa tinha domínio sobre si próprio, porque a alimentação é algo que a gente sempre tem a relação. Tô vendo que alguém perguntou se travou aqui, vamos torcer que não, aqui parece que tá tudo bem. Bom, passei os comentários aqui, depois eu volto para cá, só quero fazer essa introdução. Então, quando a gente fala de 5.000 anos, a gente tá falando 5.000 anos que escreveram pela primeira vez. Então, provavelmente, a gente tem uma outra pancada de milênios para trás, quando a civilização não estava em decadência e todo o ensino era passado verbalmente. Aí as pessoas começaram a esquecer. E por que começa a se esquecer? Porque em vez da gente ficar estudando e memorizando e louvando a vida e realmente ali para agradecer ou para aprender, ou para a gente começa a julgar, a gente começa a fazer fofoca, a gente começa a reclamar. E aí não tem espaço na cabeça para tudo isso. A cabeça tem que escolher. E daí o ego vai nessa decadência toda e começa a dar prioridade para quê? Para reclamar, para fofocar, e aí tem que fazer o quê? Escreve, porque se não escreveu, não lembra. Percebem isso? Então tem muito mais de 5.000 anos. Se a gente pega a história bíblica, a gente tem qual era a moeda que eles tinham, qual era o dólar que eles tinham, qual era a espécie que eles tinham. Era especiaria. As pessoas viajavam de um canto para o outro do mundo. E detalhe, numa época que se pensava que a qualquer momento o oceano ia acabar e você ia cair num abismo. Então imagina a coragem dessas pessoas e o valor que elas davam para aquilo. E hoje, de novo, a gente simplesmente esquece de tudo isso. A gente esquece de onde a gente veio. E eu, trazendo um pouco mais perto isso, a gente esquece de reverenciar os nossos pais e os nossos antepassados. Tudo que a gente está aprendendo hoje, independente da situação de como foi que a gente viveu o que lá para trás com eles, independente disso, tudo que se está aprendendo hoje é por causa desse corpinho que é a matrícula da nossa alma nesse planeta Terra. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter um pouco de gratidão para trás. E aí, expandindo isso, que é essa retórica, a gente pensar em todas essas pessoas que foram resistência para que a gente tivesse esse conhecimento hoje. E mais, a gente continuar incentivando que esse conhecimento seja dito. Por exemplo, quando a gente pega tudo que é de caboclagem, essa caboclada toda, por exemplo, é muito rica na Umbanda no Brasil. O que acontece com o caboclo?
Ninguém dá ali a atenção devida. E aí tudo isso vira o quê? Uma matéria espiritual. Só que se a gente perguntasse pro nosso bisavô, pra nossa bisavó, a minha bisavó, por exemplo, lá na Bahia, no sertão, tinha uma relação direta com os povos originários. Ela sabia de tudo isso e ela não precisava ser um bandista, porque ela estava em contato com a natureza. E aí volta onde a gente já começou, a gente perdeu o contato com a natureza. Então pra gente tudo é alguma coisa moída dentro de um saquinho. E não existe isso, a gente precisa entender, as coisas vieram antes. E se a gente negar esse passado, é muito fácil que a gente vá desconectando cada vez mais. E aí daqui a pouco, a gente não vai conseguir desmentir as crianças que pensam que a maçã dá na prateleira do mercado. Porque é isso que vai acontecer, a desconexão vai ser tamanha, isso se a gente continuar tendo água para aguar um pomar, para aguar uma maçã, porque vocês já pararam para pensar nisso, no nível de destruição que a gente está indo? Se a gente for pensar e falar assim, putz, a gente vai regar verdura ou a gente vai regar feijão? Vamos regar feijão, que tem mais nutriente, vamos deixar a verdura para depois, o alface a gente vai deixar para depois, porque não vai ter água. Então, olha quanto privilégio que a gente está tendo e quanto respeito que a gente deve ter por essas pessoas que vieram antes, por essas pessoas que ainda existem hoje, até para que essas pessoas não se iludam com essa medicina de remédio que nunca atua no sintoma, para que elas não se iludam e continuem compartilhando o conhecimento delas. Depende da gente, depende do nosso interesse, depende do nosso estudo, depende da nossa consciência. Então eu quero incentivar muito isso aqui, até porque também o estudo é um privilégio. E não é um privilégio só hoje que a gente fala, bom, a educação tá com essa meia dúzia aqui e todos esses outros milhares e bilhões, eles não têm acesso a isso porque não tem poder aquisitivo. Para trás era também. Onde que a gente ia estar numa live falando a respeito de conhecimento? Onde? Então a gente precisa aprender até a usar rede social. Porque senão o que vai acontecer? Na rede social a gente começa só a colocar coisas como se cada um fosse o ser mais feliz do mundo dentro de uma aparência rasa, esquecendo tudo que de fato move a gente, os nossos sonhos, a razão que a gente chegou até aqui e principalmente como a gente pode preservar essa terra para gerações do porvir. A gente precisa reaprender ou simplesmente a gente precisa se lembrar. Então, dito tudo isso, eu quero abordar aqui essa questão da gente realmente se debruçar e estudar essa live sobre ervas e especiarias. Eu quero que ela motive vocês realmente a buscar mais esse conhecimento e a honrar esse conhecimento desses povos originários. Honrar também quem ainda detém esse conhecimento e quem de repente está saindo ainda em êxodo rural, indo para a cidade, sendo que cá para nós, boa parte do povo que está na cidade hoje, e eu sou exemplo disso porque eu nasci em São Paulo, na cidade grande, boa parte do povo que está na cidade está louco para sair da cidade. E aí essas pessoas iludidas pelas nossas aparências começam a querer desconsiderar todo o conhecimento que elas têm para alguma coisa que não faz elas felizes, que já está provado por nós. Então, vamos realmente recuperar essa conexão e honrar a oportunidade que a gente tem para aprender. A gente precisa honrar a oportunidade que a gente tem de aprender hoje. Hoje, no tempo que a gente está, independente da nossa classe social, a gente tem acesso à informação. Antes isso não existia. Independente do nosso gênero, a gente tem acesso. Agora, o que difere? O que difere uma pessoa que não aprende e uma pessoa que não aprende? Vontade. E esse tem sido um grande problema dos nossos tempos. Qual é o problema dos nossos tempos? É que a gente não tem vontade. A gente é letárgico. Tanto é que existe na sabedoria popular aquilo que se diz do quê? Deixa que acabe em barranco para morrer encostado. Esse é o tipo de humanidade que a gente quer viver? Uma humanidade que não é mais curiosa, uma humanidade que não se impressiona mais com sentar numa bacia de pétalas de rosas e curar um corrimento? É isso que a gente quer ser? Letárgico desse jeito? Por favor, por amor, vamos ser mais do que a gente tem sido. Então aqui dentro dessa retórica de incentivar e da gente entender de onde vem, eu quero falar um pouco do reino vegetal. Porque a gente muito fala a respeito do reino de mestre animal aqui no santuário. Mas a gente precisa recuperar esse respeito. E não é o respeito simplesmente pela plantinha que tá ali. É o respeito pela biodiversidade que existe nas nossas florestas. Essas florestas que são responsáveis, grandes responsáveis pelo equilíbrio do nosso planeta como um todo, inclusive dos nossos oceanos. E que essa biodiversidade escondida ali naquela floresta, os chineses diziam nesses escritos de 5.000 anos, se existe uma doença, existe uma planta para curar essa doença.
Isso que eles diziam, isso que eles escreveram. Então isso também remete a gente a mais esperança. Por que isso? Quantas pessoas vocês conhecem que já foram desenganadas pela medicina convencional? Eu conheço algumas boas pessoas. E desse número, boas pessoas encontraram cura como? Comendo. Quantas pessoas vocês não conhecem que foram pro veganismo? Eu não tô nem falando de ervas, especiarias e muito mais que isso. Simplesmente de terem feito a transição pro veganismo, ou seja, uma dieta à base de plantas, essas pessoas se curaram desde pressão alta, problema de pele, irritabilidade, humor que tinha, às vezes, essa variação da tristeza, porque você está consumindo tudo aquilo, o intestino está fazendo o quê? Ele está metabolizando, não está metabolizando só cálcio, proteína, aminoácido, o que seja. Ele está fazendo o quê? Tudo o que tem ali. Então, quantas pessoas... Então, tem muito fundamento isso que a gente diz, que a gente lê dos chineses, dizendo o quê? Que se tem uma doença, tem uma planta para aquilo. Precisa entender isso. E precisa aprender a respeitar. Porque no nosso jardim não necessariamente vão ter todas essas plantas na nossa cidade, agora nas florestas sim. E a gente precisa preservar as florestas. E quando a gente pensa em especiaria e quando a gente pensa em remédio, quando a gente pensa em erva e quando a gente pensa em remédio, a gente está falando do quê? Do princípio ativo. E o princípio ativo numa erva, numa planta, é o mesmo que foi de alguma forma colocado naquele laboratório e posto numa cápsula ou numa injeção. Só que com a vantagem de que, da natureza, ninguém precisou arrancar um olho de um mestre coelho, por exemplo, ou arrancar o cérebro de um mestre macaco, ou submeter esses seres a qualquer outro tipo de covardia. Por quê? Porque a gente desconectou de novo. Então a gente precisa encontrar isso outra vez. Precisa voltar a plantar. Patrícia, eu moro num apartamento. Planta ervas, inclusive para te proteger. Inclusive porque essas plantas protegem a gente energeticamente. Energeticamente. Para quem não acredita em misticismo, tenta ir num lugar onde as pessoas estão alegres, contentes, plenas, não alegres porque elas estão drogadas ou bêbadas, alcoolizadas, ou à base de Rivotril. Onde elas verdadeiramente estejam contentes. Visita, por exemplo, um templo onde monges de longa data estão meditando. Você sai mais feliz de lá. E não é que você sai mais feliz de lá porque alguém te injetou alguma coisa para estar feliz e esquecer dos teus problemas. Os problemas continuam, mas existe uma mente serena que inclusive tem mais lucidez para lidar com o que se apresenta. E isso que a gente precisa invocar, quando a gente não está falando simplesmente de plantas, a gente está falando de um reino que tem sua sabedoria. E aí eu vou trazer algumas coisas científicas aqui, uma perspectiva científica que muito foi, a primeira vez que eu escutei a respeito, me chamou muita atenção. Existe eu até anotei aqui para não esquecer o nome do aparelho, porque eu vivo esquecendo. O nome é galvanômetro, ele é parte do detector de mentiras. E aí o que acontece? O sujeito, eu não sei se ele estava com muito tempo livre, ou se foi uma iluminação, eu não sei o que aconteceu, ele resolve ligar esse aparelhinho em uma planta. E a primeira reação que ele tem, e isso está reportado, porque virou um estudo gigante, ele vira e fala, essa planta está lendo meu pensamento, e ele fica horrorizado. E ao mesmo tempo que ele está horrorizado, ele fica encantado. Encantado por quê? Porque na hora que ele coloca lá, ele percebe que existe uma relação da reação daquela planta para como ele está se sentindo. Aí o que acontece? Ele tá lá, ele começa a pensar assim, bom, eu vou te matar agora, eu vou Daí ele começa a ficar tão ligado nisso que ele fala, não é possível, porque ela tá reagindo e ele tá provando cientificamente nisso, baseado nesse aparelho. Ele então pega um isqueiro, um fósforo e queima uma das folhas. E quando ele ameaça, ele vem absolutamente recebendo a vibração através daquele equipamento cientificamente provado que aquela planta está dizendo não. E aí o que acontece? As outras plantas que estão próximas começam a se fingir de mortas. Olha que inteligência. Agora olha que coisa curiosa. Quando ele vai simplesmente diz assim, eu vou te colher, essa planta não reage. Porque de alguma forma existe uma missão dela ali. Ela tá em paz. Quando ele diz, bom, eu tenho aqui uma macieira e eu vou pegar. Ou eu vou cortar e vou colocar dentro de uma salada. É diferente de falar, eu te odeio, eu vou te matar, eu vou acabar com aquilo. Essas palavras são até duras da gente falar hipoteticamente. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala e de como tudo isso vai realmente perpetuando em volta. Então, o que acontecia? As plantas, elas conseguiam sentir
aquela vibração. E isso foi provado cientificamente. E aí a gente entra dentro de um quesito de que a gente desmerece absolutamente esse reino. A gente desmerece as nossas florestas, a gente começa a achar que toda essa floresta, essa diversidade que a gente tem, essa biodiversidade que a gente tem no planeta, tá simplesmente ali voltado para o que a gente come, e é muito maior que isso. É muito a inteligência que existe por trás. Eu lembro de um repórter da National Geographic que ele foi para a Amazônia e ele perguntou para um pajé, era a respeito da ayahuasca. E ele falou, como nessa biodiversidade vocês conseguiram descobrir 2 plantas que combinadas formam esse chá que curam espiritualmente, inclusive algumas vezes fisicamente. Ele estava incrédulo, ele falava, como que você conseguiu fazer isso? E o pajé olha para ele e fala na maior naturalidade do planeta. Ele fala, elas me contaram. Agora imagina, a gente não consegue nem entender o que é aquilo. Ele ainda tá entendendo, tá conversando, tá falando, tá fazendo e tá... A gente precisa recuperar tudo isso. Precisa recuperar essa conexão. Então, dito tudo, ou seja, numa abertura que durou aí mais que o tempo da live como um todo, eu espero que a gente tenha no nosso coração para respeitar a biodiversidade do nosso planeta, entender a inteligência que existe nesses seres e a proteção que eles oferecem. Depois eu vou passar na lista de transmissão e no Telegram do Santuário, quem tiver interesse em receber, tem uma mulher que ela tem uma crise muito forte e ela tá na frente de um rio. E ela tem a crise porque ela fala, a água vai acabar e eu preciso salvar e eu não sei como te salvar. E diz que ela foi tão sincera que ela teve um momento que para ela foi o divino e para ela foi aquele mestre rio falando, e isso casa com o que eu já escutei de outras pessoas ligadas à espiritualidade, que esses seres, na pureza deles, ou seja, as nossas florestas, as mestras árvores, eu não sei se vocês sabem, mas na mitologia grega tem alguns deuses que correspondem a árvores. Fazem ideia disso? Ou seja, lembra que eu falei, com o tempo a gente começa a criar o quê? Deus, a imagem e semelhança do homem. Não é mais o homem a imagem e semelhança de Deus. É o contrário. A deusa, então, esquece. Esquece que não tem face feminina, é só Deus, porque é o patriarcado. Ali, homem. Tanto é que quando a Bíblia começa a mudar e os relatos começam a mudar, que não é só Deus que detém o poder de cura, coloca-se o quê? Que alguns homens têm o poder de cura. A mulher, de novo, ou seja, nem fala nisso. Bom, quando a gente olha para tudo isso, nessa história toda, a gente sempre precisa realizar da onde a gente estava, onde a gente está hoje, honrar, perceber e mudar. Mudar como? Mudar o jeito que a gente se relaciona com todos esses seres. Porque a única forma que a gente vai preservar alguém é saber que ele existe. Quando a gente nega, quando a gente tem os olhos fechados, quando a gente não quer falar a respeito, não existe como preservar. Não existe como amar. O amor incondicional e impessoal vem depois de muito tempo. Tanto é que vocês já perceberam, por exemplo, no serviço aqui do santuário, às vezes a pessoa fala assim, depois do resgate do mestre Nandi, eu nunca mais tomei leite. Mas a pessoa muitas vezes já sabia qual era a indústria do leite, mas na hora que tem a pessoalidade, a gente se move em um lugar de falar, não, eu conheci o mestre Nandi, ou a pessoa vem aqui no santuário e está em contato com o mestre Siddhartha, que é um descarte dentro da indústria do leite, com outros que tem aqui, e a gente cria essa pessoalidade. Então o que eu tô querendo dizer? O amor incondicional, pleno, grande dessa forma, é difícil a gente acessar. Quando a gente volta nessas histórias, por exemplo, dessa mulher que acessa o rio, eles colocam como? Que esses seres estão cedendo a vida para que a gente desperte. Então, dentro desse momento que ela tem místico, ela diz que na verdade a gente deve se corrigir quando a gente fala vamos salvar as florestas, vamos salvar os mestres animais, que verdadeiramente todos esses seres estão implorando que o ser humano se salva, porque eles são muito mais compassivos que a gente. Aliás, eles são compassivos, a gente ainda não é compassivo, a gente esbarra, às vezes e algumas vezes, na dó e na pena. Compaixão é algo que a gente ainda precisa crescer para sentir. Então, quando ela diz isso, esse rio, essa figura, ele vem realmente e coloca como, vamos falar de uma outra forma agora, vamos falar porque nós somos compassivos, então nós estamos aqui para mostrar para vocês que se isso tudo continuar, vocês são a espécie extinta. Porque a Terra só precisa dar uma reboladinha pra gente nunca mais encarnar.
pra gente nunca mais voltar pra cá. Então vamos reviver isso tudo, porque às vezes colocando nome nas ervas, às vezes a gente entendendo as especiarias, a gente se conecta de novo com o quê? Com a floresta. E se a gente quiser preservar a floresta e a vida do mestre animal silvestre, a gente precisa fazer uma mudança com a nossa alimentação, em termos do que é a carne, em termos do que é o leite, em termos do que precisa acontecer. E isso, outra vez, usando a retórica dessa moça, já numa perspectiva mística, é como se fosse, então tá bom, então vamos salvar, porque por misericórdia eles estão dizendo isso. E cada vez que a gente se salva na nossa consciência, então é possível que outros seres sejam salvos. Por quê? Porque é a consciência humana que muda. Se a gente olha para o mestre animal ele já está curado na alma dele, ele já está curado no espírito dele. O que a gente faz, que é covarde, é machucar a carne dele, machucar a encarnação dele. As florestas também. Então vamos conscientizar isso, que esses seres, nessa potência espiritual deles, estão querendo realmente passar para nós a urgência que eles sentem por serem compassivos de falar, salvem seres humanos, porque a Terra é um grande projeto cósmico. Ela é um projeto cósmico de que forma? A gente está aqui aprendendo. É óbvio que a gente pensa que a gente é superior a mestre animal, que a gente pensa que a gente é superior às mestras plantas, mas cada vez que eu estou em contato com esses seres, eu percebo que, na verdade, são eles os mais puros, são eles os que realmente falam ao meu coração com uma ternura e uma sabedoria que em raros humanos eu encontrei e encontro, um acolhimento. Então, realmente, olha, a Mila está comentando, fungos fantásticos, realmente isso é incrível, inclusive nesses fungos fantásticos, existe ali uma ligação que a gente vê entre a mestra árvore mãe e o filho, o rebento dela. E ela consegue direcionar, porque era uma pergunta que existia de como que em uma floresta as árvores que vêm depois, que não têm acesso ao sol, conseguem crescer, porque elas estão ensombreadas. Como é que elas conseguem crescer? E daí por baixo da terra e através dos fungos, através de raízes. Esses seres, que são as mães, os pais, conseguem direcionar para a seiva dessas outras pelas raízes e pelos fungos de novo. A inteligência que existe, e a gente se acha inteligente, então um pouco mais de humildade para nós, um pouco mais de tranquilidade na forma como a gente se expressa. A gente é um mero aprendiz, a gente é um peregrino desse universo todo, a gente é criança espiritual nessa terra. E esses seres estão tentando ensinar pra gente, mas a nossa prepotência, a nossa arrogância não permitem que a gente aprenda desses seres. Mas até quando? O que mais precisa acontecer para que a gente realmente preste atenção na sabedoria da natureza? A gente fala, não, mas a gente sabe escrever. Tá bom, você sabe tecer a teia de uma mestra-aranha? Vocês já viram a resistência de uma teia de mestra-aranha? Não, mas então a gente sabe tingir os cabelos e depois colocar um monte de coisa nos oceanos com isso tudo. Ah, tá bom, a gente sabe, a gente tem a tecnologia, a gente faz live, mestre animal não faz live, tá? Eles se comunicam telepaticamente. Não sei, tem um registro também de mestres animais que os que são muito ligados aos tutores, eles avisam o momento de saída deles, o momento de saída dessa terra, através de sonhos. Então, se você sonha com o teu mestre animal, vale muito a pena pensar a respeito disso. Então, outra vez, menos arrogância para nós, porque quando a gente é arrogante, a gente não aprende. Quando a gente não se coloca num lugar de humildade, a humildade ela tá ligada num instante onde a gente diz, eu não sei, eu não entendi, eu nunca escutei isso na minha vida, eu nunca parei para pensar nisso. Só que é um lugar também de vulnerabilidade, sabe? Então a gente precisa encontrar isso em nós, até porque a vulnerabilidade é condenada na nossa sociedade. A gente tem que estar sempre o quê? Não, ninguém erra na nossa sociedade. E quando erra é condenado porque existe julgamento. Então a gente, para mudar isso, também precisa ser mais acolhedor com a gente. O meu pai sempre costumava dizer que a gente errar porque tá fazendo alguma coisa nova nunca pode ser algo que a gente se culpe. Nunca pode ser algo, por exemplo, se você tá assumindo uma postura vegana, tá dando os primeiros passos e fala, putz, comi tal coisa, não sabia que dentro do industrializado. Tudo bem, continua, se acolhe, mas continua fazendo tua transformação, continua fazendo a tua mudança, continua caminhando esse caminho e pergunta para todos esses seres que estão em volta de nós, embaixo de nós, em cima de nós, entre nós, o que é que a gente pode aprender? O que é que a gente pode aprender com o mestre limoeiro? Porque o limão ele só dá no inverno, quando a gente precisa de vitamina C, porque o nosso sistema imunológico está fraco. O que é que a gente pode aprender com as raízes de, por exemplo, quando a gente fala o quê? Quando a gente fala as raízes, a mandioca, quando a gente fala o que cresce embaixo da terra, a batata, o que a gente pode aprender?
A gente pode aprender do frio e de como a inteligência da natureza é tamanha que nessa época, então o que ela faz? Ela provê o alimento embaixo da terra para que não se congele em cima. Porque as verduras, as ervas se perdem nesse período. Então vamos tentar aprender um pouquinho mais disso, vamos tentar invocar na gente esse lugar encantado, até romântico, esse romântico com a vida como um todo. E aí esses mistérios começam a se revelar para nós e eu me sinto como uma criança que a gente está num planeta tão incrível. E aí eu começo a ter mais respeito, e aí eu começo a andar mais leve em cima dessa terra, e aí eu começo a invocar em mim um lugar de guardiã, que é o lugar que eu gostaria que cada um invocasse em si. Um lugar onde a gente começa a preservar em vez de explorar. Um espaço onde a gente começa verdadeiramente a cuidar. Só que para cuidar a gente tem que conhecer. Para cuidar a gente tem que amar. E é isso que está faltando para nós. Então aqui eu vou falar, eu sei que tem muita coisa para falar a respeito disso tudo. E se vocês quiserem, daí vocês escrevam, eu posso quebrar essas lives pra gente, que eu reservei algumas especiarias e algumas ervas para hoje. E falando desses lugares onde a gente tem diferentes usos para elas, tá? Por exemplo, quando a gente pega a salsinha, e daqui eu vou conseguir abordar também como o veganismo é acessível, sim. Quando a gente pega a salsinha, a gente pode fazer chá de salsinha também, que seria o quê? O uso medicinal daquela o quê? Erva. A gente poderia fazer. Agora, a gente pode fazer o quê com a salsinha também? A gente pode fazer dela o quê? A gente pode temperar 1 milhão de coisas de uma forma muito, muito acessível. Isso muda tudo. Vamos pensar, então, que a gente vai servir... Vamos pensar que a gente vai comer hoje, porque é isso que está preparado aqui com várias especiarias. Arroz, feijão preto e batata. É isso que a gente vai comer hoje. Aí, berinjela. Aí a gente olha e fala assim, imagina, quem vai viver comendo isso? Vou virar vegano para comer arroz, feijão, berinjela e batata. É isso que a pessoa acha que come. Agora, quando a gente colocar as especiarias e as ervas, vai mudar tudo. E aí a gente lembrar que a gente pode usar tudo isso de outras formas. Como de outras formas? Quando a gente pega alecrim, por exemplo, os óleos essenciais, eles têm uma inclinação medicinal, não tem? A gente já sabe disso, terapêutico, a gente pode dizer. Então, quando a gente pega o alecrim e passa, a gente pega um óleo de transporte, coloca, a gente tem o quê? Vigor. A gente se revigora com aquilo, não se revigora? É uma forma de usar. Agora, se a gente coloca o alecrim na comida, a gente pode se revigorar de uma outra forma. E se a gente toma o banho de alecrim do caboclo, para quê? Para cortar de repente um mal-olhado, ou então a gente quer mais energia, ou a gente quer limpar o ambiente, tem outras formas de usar. Então, dependendo de como a gente usa, a gente vai ter um benefício. E aí, o que eu quero pedir também quando a gente cozinha, ou quando a gente está fazendo chá, ou quando a gente vai fazer o banho, ou o que quer que seja, que a gente coloque a intenção. Na Índia se diz que o coração puro, ele não fala, ele profetiza. Então, quando a gente verdadeiramente deseja algo com o nosso coração e deseja não para fazer mal para alguém, deseja não porque a gente está, de alguma maneira, querendo tirar proveito, não, o desejado mais puro coração, porque aí é profecia. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse banho, pensando que se eu tiver curada de tal coisa, então eu vou conseguir servir melhor o outro. É diferente da gente querer alguma coisa para nós, entende? O que a gente quer para nós, para multiplicar e exponenciar o que a gente é capaz de dar para o outro, tem um peso completamente diferente no que a vida é. Então, eu gostaria que a gente colocasse um pouco mais dessa intenção. Quando a gente está cozinhando, a gente lembrar que o que a outra pessoa vai comer são os ossos dela. São sangue, são cabelos, porque tudo isso vai entrar dentro dela. E aí, o que a gente quer? A gente quer ficar cozinhando e pensando. Imagina quem come muito em restaurante, a pessoa tá lá simplesmente quantas vezes cozinhando só porque ela precisa do trabalho, porque ela precisa daquele dinheiro. Então, vamos colocar em intenção. Por exemplo, muitos de nós têm a memória afetiva de qual cozinha, de qual prato, de que a mãe ou a avó ou alguém, o avô, enfim, faziam. Por que isso? Existia uma intenção. Quando a mãe faz comida para um filho, quando a avó faz comida para um neto, quando o tio, enfim, o amigo, existe uma intenção pura.
aquela comida deliciosa, porque existe esse lugar onde a gente está intencionando. E quando a gente faz o banho espiritual, acontece a mesma coisa. A gente precisa sempre trazer isso. A gente precisa deixar de desconsiderar a nossa intenção e vigiar para que a nossa intenção não seja egoísta. Porque no final das contas, o livro tibetano diz para nós que a gente é julgado não pelo que a gente fez, mas sim pelo que foi a nossa motivação para fazer aquilo. E isso é um enrosco que não vai dar para entrar nessa live, mas enfim, é uma coisa do tipo, nossa, a gente vê pessoas fazendo coisas lindas e a gente precisa olhar pessoas, a gente, ou seja, sempre se inclui, e olhar e falar, mas qual é a minha real motivação disso? Porque o ego tá sempre por ali, então precisa estar na intenção e a gente precisa intencionar coisas boas, porque tá faltando essa intenção boa, essa intenção pura no nosso mundo hoje. E essa pureza lembra o quê? As crianças. E o que o mestre deixou? Que as crianças tinham passagem aonde? No reino dos céus. Porque essa pureza, que não é uma ingenuidade, é uma inocência. E a gente não, a gente tá com medo, a gente tá malicioso, a gente tá carregado. E por isso que as ervas servem também para quê? Para descarregar. Isso a gente precisa entender também. Então, quando a gente fala de flores, de plantas, de especiarias, a gente tem, por exemplo, aqui eu já comentei da alfazema, que a gente passa na casa. Eu não sei se vocês são do tempo, mas, por exemplo, eu sou a irmã mais velha. Eu lembro das minhas irmãzinhas, quando elas nasceram, que a minha mãe, uma das coisas que ela fazia era colocar o quê? Alfazema nas crianças. Porque era o quê? Lá dos caboclos lá de trás, era um senso do quê? De proteção e limpeza. Porque todo mundo chega nas casas, ai, que bonitinho, que fofinho, deixa eu pegar, deixa eu ver, e passa a cabeça, e passa... Então era comum alfazema, que o quê? Que protegia e limpava. Olha só, e todo esse conhecimento foi indo por aí. Eu vou trazer alguns outros aqui também, pra gente entender um pouco melhor, tá? De outras coisas que a gente tem. Quando a gente fala do tomilho, o tomilho é ótimo para preservar alimentos também. Então, por exemplo, eu fiz aqui, tem a berinjela. Se a gente colocar tomilho nessa berinjela, ela vai durar muito mais. E como a gente vai deixar ela no azeite, tem algumas outras especiarias que a gente vai colocar, é algo bacana pra gente ter, porque não é um prato que a gente faz e come só no mesmo dia. Ó, minha mãe passava a fazer miminha, a Catarina dizendo, é isso mesmo, passa. E a gente perdeu tudo isso, e tem tanta beleza, ou seja, não precisa a gente olhar como um ato religioso, mas como um ato de sabedoria. Essas pessoas estavam conectadas com a natureza, igual o pajé que falava, eu não descobri nada, foram elas que me falaram. Como o exemplo que eu dei do limoeiro, da mandioca, tudo isso, esses seres estão vivos numa missão puríssima. Então, vale bastante a pena. Olha lá, netos na rezadeira. Então, todas essas rezadeiras, as parteiras, quantas coisas que elas sabiam. Quando a gente fala do tomilho, a gente pensar nele, então, ele preserva no alimento, ele tem um sabor, vou só pegar para vocês verem, ele tem um sabor também gostoso para colocar nas coisas, mas ele não é muito marcante, eu não sinto ele muito marcante. Aqui tem uma mudinha dele. Eu não sei, quando coloca na comida, eu não sinto ele marcante de novo, mas eu colocaria ele como uma erva aromática, que isso também é bem gostoso a gente ter. E lembra que as ervas aromáticas, espiritualmente, elas também limpam o ambiente, porque eles dizem que espíritos elevados não gostam de cheiro de coisas podres. Tanto é que quando nasce o menino Jesus, o que os reis levam para eles também? Os perfumes, os incensos. Isso tudo quando a gente fala dos templos, nos templos, ou se a gente fala dos terreiros, ou se a gente fala... Existe sempre um lugar, o quê? De um perfume, do aroma, que é algo que o quê? Que sutiliza, e a gente precisa trazer isso. Tomilho, na Idade Média, eu adoro essa parte do... Porque, gente, falar de ervas é falar da nossa história. É falar desde a história de tudo que a gente já comentou aqui, mas também da história de como essas ervas eram usadas então. Então, o que acontecia ali? O sujeito ia pra guerra. Daí, imagina se você tem alguém que vai pra guerra, o que você vai dar pra ele? Aí, o que eles presenteavam? As mães, os irmãos, as esposas daqueles homens que vão pra guerra? Com tomilho. Porque tomilho é coragem. Tomilho é força de atuação. Tomilho traz tudo isso nele. Olha só. E lembrando de novo, olha só quantos reinos que existem. Olha só, tem gente falando aqui conversa com pé de limão. Eu tenho certeza que ele dá muito mais limão porque você fala com ele. As plantas não gostam de ser ignoradas, viu, gente? Elas gostam de conversa. Então o tomilho traz isso de novo, algumas características dele.
Quando a gente fala do coentro, que aqui no feijão, um ponto bom, tem gente que não gosta de coentro, maravilha. Agora, o que a gente precisa... Tem gente que sim gosta de coentro. E coentro é maravilhoso pro corpo. Maravilhoso. Agora, olha só que pegadinha, que a gente tava falando o que é especiaria e o que é erva. Quando a gente olha aqui, a gente vê coentro e daí a gente fala que isso daqui é o quê? É erva ou especiaria? Essa daqui é erva. Mas se a gente for fazer esse daqui, que é a semente ralada, então a gente tá falando de especiaria. Isso também a gente precisa entender direitinho, porque quando a gente tá falando de erva, eles têm uma potência. E quando a gente tem... Pode tomar banho de tomilho também, sim. Mas esses banhos, o único banho que pode colocar na cabeça são os de rosas brancas. Aí, o que acontece? Quando a gente coloca... Quando a gente começa a entender isso, por que tem a diferença? Porque existe a diferença na potência. Quando a gente tá falando de erva e quando a gente tá falando de especiaria, tá? Então, precisa ter isso claro também. Uma outra coisa dos banhos, que é genial, a gente tá falando de... Vou falar um pouco do sal aqui. Eu, na minha ignorância, tomava banho de sal grosso. Só que o sal grosso que eu comprava no mercado. Que era sal grosso que faz o quê? Que é voltado pra quê? Pra quem já morreu. Então não é pra tomar banho desse sal grosso que é pra quem já morreu. É pra tomar um banho de sal grosso que é puro, que não é pra quem já morreu. Aí sim vai limpar. Então prestar atenção. Bom, aí tem outros aqui que a gente vai falar também. Então tomilho, não é lindo isso? O manjericão, deixa eu ver se a gente tem um manjericão, aqui, eu tenho uma manjerona, manjerona e manjericão também falam no meu coração. Quando a gente fala terapeuticamente do óleo de manjericão, o óleo de manjericão, ele tende a falar mais com os aspectos masculinos, e o óleo da manjerona vai o quê? Olha lá, uma baiana, eu também tenho a baiana no sangue aqui, vai coentro, baiana no sangue, e ainda gostando de yoga da Índia, coentro aqui é como se fosse, a pessoa passa e leva coentro. Então, enfim, quando a gente fala manjericão e manjerona, então pensar, o manjericão, ele vem num aspecto masculino, e a manjerona num aspecto mais feminino. Se a gente está falando terapeuticamente de alguma coisa que envolva o universo masculino, a gente vai usar o manjericão. Se a gente está falando de alguma coisa que vá do universo feminino, então a gente... Nossa, eu tomo esse de quem já morreu. Tudo bem, vamos fazer. Vamos fazer certo daqui pra frente. Assim, a Débora comentando, o Vitor não suporta, tá brincando aqui do coentro. Então a manjerona, ela vai trazer o quê? Um aspecto feminino. E quando a gente quer equilibrar o feminino e o masculino na gente, a gente pode usar uma sinergia dos dois. E quando a gente está falando dessas ervas na cozinha, o manjericão, a gente pode fazer o quê, por exemplo, com o manjericão? A gente pode fazer um pesto, que é absolutamente maravilhoso. Ou então a gente pode colocar o quê? Com tomate, que é maravilhoso também, no molho de tomate. Fica incrível. E eu não sei se vocês já tentaram também as folhas do manjericão ou da própria manjerona na salada. Porque cada tanta pessoa pega uma folha e ela fala, nossa, o que é isso? E aí tem outras ervas também que a gente chama como, por exemplo, aromáticas, que são digestivas. Uma que é digestiva, que é o hortelã, que a gente está acostumado a fazer suco com ela, ou o próprio chá. Mas eu queria que a gente pensasse nela para colocar também, por exemplo, hoje na berinjela. Depois eu vou misturar tudo isso junto, eu tô vendo aqui o horário, porque o assunto aqui é muito incrível falar disso, porque o assunto brota da gente. Bom, aí a gente pode colocar então, por quê? Porque ela refresca. E por que é importante na berinjela, por exemplo? Porque a gente vai ter muito azeite nela, tem tomate seco ali também, então ela refresca, sabe? Ela tira aquele peso do azeite todo, cada vez que a gente come. E qual outro também que eu acho o máximo colocar o hortelã? No abacate, o molho de abacate, salgado. Então quando a gente faz bate o abacate no liquidificador com limão, coloca também hortelã. E aí mistura numa salada de tomate picadinho, por exemplo. Fica incrível. E tem todo o uso medicinal. Um outro uso medicinal que eu acho fantástico e uma sacada, vamos reparar, ou seja, no leite, que é absolutamente indigesto, a gente sabe, então vamos repetir aqui, o leite do mestre Bezerro é do mestre Bezerro, não é do ser humano. Aí qual é a coisa? Tem um monte de gente que fala, nossa, eu não consigo, eu gosto disso, mas não vai, e fala intolerante à lactase, e daí tem até a piada que diz, não é que você é intolerante, é que você não é um mestre Bezerro, pra gente considerar tudo isso. O que geralmente a gente sabe que as pessoas colocam, por exemplo, em pizza de queijo? Vai o quê? Orégano. E orégano ajuda na digestão. Só que não adianta a gente consumir o queijo e querer falar, é a mesma coisa, ou seja, tem um médico da antiguidade que eu acho formidável, que ele
dava aulas formava outros médicos. E ele dizia que a primeira pergunta para ele passar um tempo com o paciente era se o paciente dele estava disposto a abrir mão do que adoecia ele, ou se aquele paciente apenas queria um método para continuar fazendo o que adoecia ele, sem as consequências dessa doença. Então seria como, como que eu faço para continuar a fumar sem ter enfisema? Como eu faço para continuar comendo a pizza sem ter uma indigestão? Como eu faço? E na verdade o que a gente precisa, exemplo desse médico, para encontrar a nossa cura, é sair do quê? Desse efeito que a nossa medicina nos tempos agora contemporâneos sabe muito bem disso, sabe muito bem disso ao revés, né? Ou seja, é sair desse lugar onde a gente só tem solução paliativa. Então a gente não cura o sintoma. O sintoma ninguém fala disso. Você pode ir num médico, você pode espancar a tua cabeça na parede e ir no médico e simplesmente falar para ele: estou com dor de cabeça. Ele te receita Novalgina. Ele não pergunta. Na maioria dos médicos, a gente tem médicos incríveis, como a doutora Juliana, a gente tem médicos incríveis, como também a doutora Renata Cortella. Tem médicos incríveis, mas existem exceções, de novo, a regra que é o que eu tô dizendo. Ou seja, infelizmente essas são a exceção. Infelizmente, a maior parte dos médicos vai chegar e vai falar: tome Novalgina. Tome Novalgina, mas nunca vai descobrir que você tá com dor de cabeça porque espancou a tua cabeça na parede. Então a gente precisa ficar atento sempre, não ao sintoma, mas à causa, e tá disposto a abdicar da causa. Então tudo bem, o orégano é ótimo para isso. Agora você vai parar de ter indigestão quando você parar de comer a pizza. E isso, quando você parar de comer a pizza, você vai cultuar, inclusive, outras espécies de ervas e especiarias na floresta que vão terminar curando cada uma das doenças da nossa época, e em vez de tirar o potencial de princípios ativos, inclusive, que as farmácias podem ter. Isso também é uma curiosidade incrível. As primeiras farmácias em Bagdá, por volta de 1000 depois de Cristo, o que tinha na farmácia nessa época? Só planta. Não é incrível? Agora, hoje o que a gente tem? Não tem mais uma planta, tem papel, tem plástico e tem o princípio ativo que a gente ainda, para tirar, judiou do mestre macaco, do mestre coelho, de quem tiver na frente também para colocar. Uma loucura. Então, vale a pena a gente pensar em tudo isso. Então, outra vez, só falando orégano, é isso. E a gente fazer essas ligações. Aí, aqui, falei da manjerona. Preciso falar de um indiano aqui, que sempre me coloca. E daí a gente vai estar falando mais a nível de tempero. Um tempero à base de especiarias. Esse vai dar trabalho. Vamos ver se consigo falar em 4 segundos. Esse daqui, olha, é o tal do curry. O curry é diferente do açafrão, tá? O açafrão, ele vem só de uma especiaria. A gente vai, então... E as especiarias, geralmente, a gente tá falando de semente, de raiz. Bom, esse daqui... Tem um curry que vende em qualquer lugar e eu pego a base dele. Aí o que eu coloco aqui? Aqui a gente gosta de um pouquinho apimentado. Eu coloco páprica picante dentro dele aqui também. E coloco um pouco do coentro. Mas o coentro sem ser, como a gente falou, né? Que tem erva e tem especiaria. Sem ser a erva, coloca a especiaria, a semente moída. Então isso, o que eu tô estimulando aqui pra vocês? Que a gente, em vez de falar do curry, a gente falar de masala. Na Índia, cada família tem uma masala. Então eu gostaria de colocar aqui, o quê? A gente colocar especificamente nesse tipo aqui, qual é o paladar que a gente tem, e montar a nossa masala, o tempero da nossa casa. O que é bom pra gente temperar? Tudo, absolutamente tudo que a gente pode colocar nisso que a gente tá conversando aqui. Vale demais a pena. O que é isso? Não simplesmente a gente comprar alguma coisa do mercado, mas a gente estabelecer conexão de novo com as ervas, estabelecer conexão de novo com as especiarias, que vão levar a gente o quê? A estabelecer uma conexão com a natureza. E na natureza a gente se cura. Olha essa coisa interessante também, que a gente é do reino animal também. A gente não é mestre igual mestre animal, mas a gente vem do reino animal. Quando a gente resgata, muitas vezes o simples fato deles viverem na natureza, no santuário, já recupera eles. Não é incrível isso? E quando a gente pensa que várias pessoas têm problemas gravíssimos de saúde, gravíssimos, vou colocar alguma coisa aqui, de repente o Vitor vai vir aqui e vai arrancar minha língua fora, que ele tá ali na sala. Mas o Vitor, quando morava na cidade, ele tinha algumas questões que eu nunca vi quando a gente morou aqui, quando a gente se conheceu, do tempo que a gente tá aqui, nunca se apresentaram. E eu também, quando tava na cidade, me vi uma pessoa completamente diferente daqui. Então, o que eu tô colocando com isso? Que, às vezes, a nossa cura é se aproximar da natureza de novo. Porque não é a natureza e a gente é a natureza também. É estabelecer essa conexão outra vez. Então, demais, vale a pena. Eu tô vendo alguns comentários passando aqui. No final,
eu paro para ler o que eu perdi, e daí falo um teco mais. Aí dentro das especiarias, a gente tem também essa daqui que eu gosto bastante, infelizmente a gente não tá ao vivo para eu poder falar para vocês sentirem o aroma. Essa é a páprica defumada, também vale demais colocar. Dependendo do prato, por exemplo, no feijão preto eu gosto de usar berinjela, na verdade, defumar ela no fogo, mas uma coisa prática também funciona com ela. Então é uma sugestão aí que vale a pena a gente colocar. Só tô vendo aqui em volta o que mais que eu tenho, do manjerão, da manjericão, acho que de modo geral eu falei em 5 segundos de tudo, mas outra vez, se vocês quiserem que a gente aprofunde, a gente vai aprofundando nas outras semanas e falando mais de outras. Lembrar, então, sempre, ervas, especiarias, a gente falou do chá, eu quase esqueci uma informação importantíssima. A gente falou de chás, a gente falou de sucos, a gente falou de tempero, a gente falou de banhos. Tem os chás também que a gente falou rapidamente e tem uma outra coisinha também que é bárbara pra gente fazer, que é o quê? A gente colocar, por exemplo, gengibre, eu não sei se vocês sabem, que é uma especiaria que já valeu ouro e que ainda assim hoje ela auxilia no movimento peristáltico. O que significa isso? Peristáltico é o que essa força desse cano que vai desse ponto até o outro ponto, ou seja, até o ânus. Ele vai fazendo com que isso, pessoas com metabolismo muito lento, por exemplo, que tem dificuldade para defecar, o gengibre ajuda. Só que se você não tiver lubrificado por dentro ou lubrificada, aí pode acontecer o quê? De você ainda sentir o desconforto da dor, que é o quê? Aquele momento que você vai tentar colocar para fora e dói para colocar para fora. Tinha um professor meu que falava pra gente refletir sobre os apegos, mas também é assunto para outra live. O gengibre, então, ele ajuda muito nisso, ou seja, o movimento peristáltico. A gente tá falando disso no chá. Eu fiz o arroz hoje aqui com gengibre e com cardamomo. Só que em vez de eu tirar o cardamomo, em vez de eu ralar o gengibre, o que eu fiz? Eu coloquei no liquidificador com água, bati até virar suco. Depois que eu coloquei o arroz pra colocar, ou seja, primeiro coloquei o arroz com um pouco de azeite, coloquei no fogo. Aí quando eu fui colocar a água, em vez de eu colocar água, como eu usei esse chá de gengibre com cardamomo. E esse arroz fica absolutamente perfumado. Quando o Vitor chegou da cidade, quando ele passou na porteira, eu já tava comentando com ele, falei, nossa, sente o cheiro do arroz, assim, mas uma coisa, a gente tá falando o quê? De 15 metros, amor? Ali da porteira, quando chegou? 15 metros aqui, alguma coisa assim. 15 a 20 metros sentindo o cheiro que tava saindo da cozinha, daquela panelinha pequenininha do arroz, eu vou mostrar pra vocês. Depois eu coloquei o que mais? Açafrão dentro. Então tudo isso vai colocando um sabor incrível ali em toda essa, de novo, arroz, feijão, berinjela e batata, que é o que a gente vai fazer hoje, e usando de forma diferente. O banho de sal sempre com hortelã nos pés. O Vitor tá comentando o banho do sal com sal, o banho de sal, perdão, sempre com hortelã nos pés. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais umas 10 lives pra falar de tudo isso que eu tô falando em 180 por hora e tô vendo o tempo passar e a gente não conseguindo falar de tudo. O cardamomo, ele é muito usado também para doce, mas não exclusivamente para doce. Então, outra vez, eu tô usando ele aqui no arroz. Aí, fora isso, eu tô colocando a berinjela para fazer uma compota aqui rápida. Vou ter que parar aqui, que eu tava, na verdade, falando de um outro jeito. A gente tava falando dos chás, dos banhos, tá? E tudo isso. E tem o gengibre também, desculpa, só para eu não perder. O gengibre que a gente põe como emplastro. O que isso significa? Que você deixa, por exemplo, com uma gaze dentro do fogo, deixa, até que aquilo fique realmente, que pegue todo aquele aroma, e aí você põe nas costas, por exemplo. Tem gente que tem muita dor na lombar. Aí, claro, você precisa ver qual é a causa e não ficar só no sintoma. Mas num momento de crise, é óbvio que a gente vai aliviar a dor de quem quer que seja, né? A gente não vai ficar falando, não, nós precisamos ver qual é a causa e agora, então, vamos morrer de dor aqui. Não, a gente vai fazer de um lugar pro outro. Alguém tá comentando, é muita informação, né, gente? É incrível, é absolutamente incrível como esse tópico fala muito. Então aqui eu quero colocar pra vocês o que eu fiz nessa... Ai, tem uma outra também, sabe uma especiaria que às vezes a gente não comenta também, que é o quê? O gergelim. O gergelim, a gente fala muito dele no tahine, por exemplo, mas tem tantas outras coisas. Eu fiz um molhinho com ele, com limão, gergelim e pimenta e sal. E eu adoro isso com maçã. Então, basicamente, eu só bati isso e acabou. Já virou tudo. Depois eu vou passar nos comentários aqui rapidamente. Eu só vou tentar fechar o que a gente falou de... Peraí, deixa eu ver.
Nossa, minha amiga... Vocês sabem que a gente resgatou uma mestra gatinha e ela tá grávida. A gente fez o ultrassom dela hoje, ela tá esperando 5 bebês. E ela gosta de ficar nessa cadeira aqui, por isso que eu tô no canto. E agora que eu vi que ela saiu, depois eu apresento ela pra vocês. Deixa eu só pegar aqui, só um segundinho. Então aqui eu só quero mostrar pra vocês. Olha, vou pegar uma colher que vai ficar melhor. Esse daqui é um creminho de gergelim. Então, olha só. Com pimenta, sal e limão. Come com o quê? Come direto com uma maçã, com alguma coisa docinha. Fica incrível. Então, esse é uma. Só pra gente lembrar aqui das coisas que a gente tá falando. Que é absolutamente incrível. Daí aqui, o Vitor tá me passando a berinjela. A berinjela, eu vou abaixar aqui, que daí a gente fica aqui. Você pode pegar uma colher pra mim? Tem muita gente pedindo a minha presença. Tá bom. Daí, o Vitor já vai entrar aqui, eu só vou passar agora aqui o final. Uma colher grande, por favor. Só pra eu não perder aqui o raciocínio. Aí o Vitor já vai entrar. Aqui a gente tem outra especiaria que é bastante comum, que é o alho picado. Eu já deixei aqui pra gente ver. E depois, quando eu passar isso daqui, eu chamar o Vitor pra vocês conversarem com ele, enfim. Aqui, essa berinjela, ela vai no forno pra desidratar e depois a gente põe ela junto com azeite. Aqui já tem bastante azeite para as outras coisas que a gente vai misturar, para os outros ingredientes. Olha só que incrível isso. Aqui só tem o tomate seco. Eu gosto de comprar o tomate seco, ele desidratado. Porque quando a gente compra ele já hidratado no azeite, às vezes aquele azeite, na verdade, é óleo de 20ª categoria. Então aqui eu hidratei ele. Enquanto eu hidratei ele, eu coloquei também as amêndoas. Além das amêndoas, um pouquinho de uva passa, pra dar o docinho junto. Deixa eu só ver se eu coloquei mais coisa aqui, não lembro. Não, são esses 3 ingredientes. A gente vai colocar tudo isso aqui juntinho. E aí... Vou colocar, obrigada. Aqui a gente mexe. E esse daqui é onde a gente pode colocar o tomilho. Olha só, de novo, coisa simples. Onde a gente pode colocar o tomilho pra ele durar mais. E fica super colorido. Comida colorida também abre o apetite da gente, né, gente? É uma delícia. E aí as especiarias que a gente vai colocar aqui. Especificamente nessa, eu recomendo pra vocês as folhinhas de hortelã. E além delas... Dá pra mim o orégano, por favor. E além delas, o orégano. Então aqui, ó, coloco orégano. Você sabe quando a gente faz curso aqui, que eu tava colocando e o Vitor falou, tipo, já caiu muito, essas coisas assim. Uma das coisas que eu noto é que a gente tem medo de temperar a comida. Então também vou pedir pra vocês perderem esse medo, assim, tentarem mesmo, sabe? Porque, de novo, se a gente comer só o arroz e o feijão sem nada, vai ser... A gente vai falar, nossa, eu não quero isso. Agora, esse é um prato super acessível. O que tem aqui que poderia ser, outra vez, o tomate, quando ele é comprado desidratado, ele é muito mais barato. Ele rende absurdos, absurdos. E a gente tem um prato aqui que a gente pode dar folhinha, por favor, de hortelã pra mim. Algumas. Pode dar esse raminho todo, eu vou fazendo aqui. Daí você faz o outro também, a gente vai fazendo junto. Então aqui eu vou pegar este. E depois a gente vai colocar o tomilho aqui também. Então a gente tem o quê? Essa berinjela com ervas e especiarias. Ela tá aqui de todo jeito, ó. Daqui eu vou girando ela. Girando e girando. E o Vitor tá fazendo a mesma coisa. Aí, como é um pouquinho só, aí o que que acontece? Cada vez que a pessoa vai e encontra um hortelãzinho, olha que colorido que fica. Cada vez que ela vai e encontra um hortelãzinho, ela pergunta, nossa, o que que é isso que eu comi agora? Que incrível! Olha aqui, vegano, acessível, incrível. Então, vou deixar aqui pra vocês, enquanto eu vou pegar aqui a outra coisa que eu coloquei, as batatas. Eu peguei e desidratei batata doce, batata inglesa e a cabotiã. Simplesmente desidratei no forno, só isso. Ó, desidratei e coloquei o quê de ervas e especiarias? A salsinha. Coloquei fio de azeite com sal. Cebolinha e salsinha, né? As duas coisas. Coloquei o fio de azeite por aqui. E olha que apresentação linda. Que prato bonito. Super saudável. E absolutamente acessível, de novo, dentro de tudo que a gente tá conversando.
Então, é óbvio que daria para todo mundo dessa live vir comer hoje aqui no santuário, pelas quantidades que eu fiz. Então, eu espero que a gente logo abra vivências de novo e que acabe a pandemia. Enquanto isso daqui a gente pode colocar também junto com o quê? Em cima pode colocar aquele creminho de gergelim que a gente falou antes, que tá aqui do meu lado. Pode colocar ali também e fica uma delícia. Fala assim, nossa, Patrícia, agora sobrou na minha casa, o que eu faço? Bate tudo no liquidificador, pega com garfo para não bater a cebolinha, porque a cebolinha às vezes amarga. Então pega com garfo, bate no liquidificador, faz uma sopa, pronto, acabou a história. Você já tem uma super refeição aí, de novo, linda. Acabou tinha minha vida, exatamente, eu adoro, e ela traz um docinho, um adocicado, é demais. Aí aqui, eu vou pegar pra vocês, vou andar aqui junto. Você quer pegar aqui? Ok. Do lado esquerdo ali, por favor. A gente vai pegar, o Vitor vai pegar agora pra gente aqui o arroz, pra gente entender também como que foi tudo aquilo que eu falei. Vai pegar depois eu vou ver os comentários. Olha só, a tristeza da gente fazer isso por live é que vocês não podem sentir o aroma desse arroz. Gente, ele tá com gengibre, então esquece da gente usar alho e cebola em tudo. Ele tá batido, a água dele, a água que cozinhou, eu bati no liquidificador, cardamomo e gengibre. Isso, cardamomo é caríssimo, mas você não vai usar o quilo. Você vai usar umas poucas sementinhas dele. Vai bater tudo com o gengibre, bate com com o açafrão. E aí o que acontece? Você na hora de fazer, a hora de cozinhar, você vai usar essa água, você vai coar a água e vai colocar uma dica também para chá de gengibre. Se você for ralar gengibre para fazer chá, você vai ter que ralar muito gengibre. Bate tudo no liquidificador, bate, depois coa. Vai render muito mais, vai ficar muito mais forte. A gente aqui adora. Então esse daqui, o arroz, eu vou pedir para você montar um prato, por favor. E aí o que a gente vai pegar é o feijão preto também. O feijão preto, sempre para engrossar o caldo dele, só um minutinho, para engrossar o caldo dele, eu bato o feijão com água no liquidificador. Então, obrigada. Então aqui nesse caso, ó, ele fica com um caldo bem grosso. E aqui o que eu coloco nele? Eu posso bater com coentro, eu posso bater com alho também, que é um tempero normal, só que o que eu gosto de colocar? Pimenta dedo de moça. A dedo de moça é essa daqui. É essa pimenta daqui. Então eu bato no liquidificador e fica absolutamente delicioso. E aí, com o coentro de lado, quem gosta de coentro, se você serve separadamente, a pessoa pode colocar, acabou, e daí quem não come, come igual. Então, mas vale a pena, até quem não gosta, se esforçar para comer um pouco de coentro, porque é muito, absolutamente saudável. Aí eu vou pedir pro Vitor montar um prato, você pode montar com a batata, com tudo? Vai montar um prato, enquanto isso pra gente ver a obra completa, ou seja, dentro de alguma coisa que não tá temperada essa. Aí, dentro de alguma coisa simples que a gente vai estar falando aqui e fazendo, para desmistificar, inclusive, essa ideia do veganismo. E é completamente diferente a gente falar que vai comer arroz, feijão, batata, sem tempero nenhum. Imagina a gente comer arroz, feijão, batata, só com sal. É óbvio que é muito gostoso e gratidão Deus e deusa pelo alimento. Agora, se a gente puder acrescentar toda essa riqueza que a gente falou aqui, sem contar no aspecto de saúde. Eu tava um dia tendo uma conversa aqui na horta com a Alessandra Alelúlio, e ela tava comentando comigo que uma das coisas que ela disse da Ayurveda e dos indianos, ela disse assim, nossa, como de fato esse povo acertou, porque é impressionante a quantidade de nutrientes que as especiarias têm. É impressionante como realmente eles acertaram a mão nisso, de recomendar que a gente come em tudo e que tenha o tempo inteiro na cozinha. Vale demais a pena pensar nisso. Bom, enquanto o Vitor faz isso, eu vi que teve uma pergunta aqui. Quero agradecer a todos, porque para variar eu já estourei o horário, né, como sempre. Agradecer também todo mundo que contribuiu com selos aqui. Eu sei que os selos mudaram de lugar e para alguns não tão claro, mas enfim, agradeço tudo. O pessoal tá mandando entregar já aqui. Vamos lá, deixa eu perguntar. Minha opinião sobre a ayahuasca e como essa raiz pode nos ajudar espiritualmente. Bom,
A gente consagra, não vai ser uma resposta que a gente vai conseguir dar em 1 minuto, mas a gente é devoto da Ayahuasca e do Santo Daime há mais de 10 anos. Eu vou contar rapidamente, porque a pergunta foi espiritualmente. A Ayahuasca não é só o cipó, ela é, na verdade, o cipó e a rainha, então tem um contexto masculino e feminino. E em um chá, a Ayahuasca e o Santo Daime, a premissa das duas plantas juntas é a mesma, só que o tempo de apuração é diferente. Os dois são usados em pagelanço, ou seja, no sentido de que essa medicina de povo originário, vou tentar resumir muito e obviamente não vou conseguir, vou só falar, eu acho que o exemplo que a gente dá e o relato que a gente dá, o testemunho que a gente dá, pode falar mais do que qualquer explicação científica. Eu, durante mais de 30 anos, tive um momento de tensão com meu pai, um momento que durou décadas, e eu não entendia de onde aquilo vinha, não sabia o que era. E tinha também muito preconceito, sabe? Acho que é a Verônica que perguntou. E todos vocês, ou seja, de preconceito, de não entender muito bem o que era aquilo e como era aquilo e do que se tratava, bom. E aí eu fui fazer eu tinha uma escola de yoga, depois que eu saí dos Estados Unidos, eu tinha uma parceria numa escola de yoga em São Paulo durante alguns anos. E essa parceria terminou de uma forma muito abrupta. Um amigo meu da yoga me acolheu na casa dele, na Noruega, na casa do filho dele, na verdade. E eu fiquei um tempo lá aprendendo. E foi um tempo que eu sou muito grata. E lá eu conheci umas pessoas que faziam a cerimônia com uma pessoa do Brasil. Então eu fui escutar isso lá, bom. E daí no final eu falei, eu tô decidida que eu vou saber qual é essa história. Quando eu fiz a consagração, aí por fim, o que acontece? Quando eu chego lá, a primeira experiência que eu tenho é uma experiência onde eu volto para a barriga da minha mãe e eu escuto o que meu pai e a minha mãe estavam conversando na ocasião. E aí eu entendo o que aconteceu nesse momento de tensão com meu pai, que durou mais de 30 anos. E aquilo limpou. Sim, por gentileza. E esse creminho em cima também, por favor. E aquilo limpou. É óbvio que, ou seja, as coisas acontecem de forma diferentes para diferentes pessoas. E como a gente falou da intenção, tem a fé de cada um também. Mas o que a gente sabe é que se a Ayahuasca ou o Santo Daime, se eles estiverem em um lugar firmado, com pessoas que verdadeiramente compreendem o que elas estão fazendo com devoção, com respeito, que não misturam qualquer outra substância. Então precisa tomar cuidado com tudo isso. Outra vez, não é em 5 minutos que eu vou conseguir falar sobre esse universo, mas eu quero dizer que aqui eu tenho profunda reverência pela floresta, profunda reverência. Para quem não sabe, o santuário inclusive surgiu de um pedido dentro de uma cerimônia dessas. Então, posso fazer uma live outro dia para falar só dessas plantas, mas hoje eu vou fechar por aqui. Então, Verônica, é isso. Não sei se a Verônica tá por aqui ainda, ou de repente ela perguntou e todo mundo escutou a resposta, menos ela. Vamos ver se ela tava. Arro, tô vendo aqui gente falando. Vamos lá, eu vou dar uma olhada aqui geral nas perguntas, porque é óbvio que já passou o tempo. Vamos ver aqui. E aí, quem tiver sugestão, quem quiser continuar nesse tudo... A gastrite, ótima, a Rafaela colocou aqui. Deixa eu só mostrar o prato. Peraí. Olha o prato feito. Aqui. Então a gente tá falando arroz, feijão, batata e berinjela. Olha só o prato vegano acessível que o Vitor montou aqui pra gente ver. Então tá aqui. É possível comer bem, é possível comer de forma acessível. O Vitor tá perguntando o que ele vai fazer agora. Agora o Vitor vai se retirar da live. Enfim, quero só colocar aqui, que eu já estourei muito tempo e eu tô um pouco preocupada, falando tem um remédio na medicina tradicional que é o omeprazol, e ele tem, obviamente, vocês têm que procurar um médico, você tem que fazer exame, tudo isso, mas o omeprazol é bastante conhecido e hoje estudado, ele já consegue apontar alguns indicativos de que o uso prolongado causa certos desequilíbrios piores do que os que começaram as pessoas a serem levadas para tomar o omeprazol. Outra vez, procurem um médico, façam exames, aqui é uma partilha. Dentro do que a gente fala de floresta e plantas, a gente tem uma planta que chama espinheira santa. E eu recomendo muito. E além da espinheira santa, falando da coisa da caboclada também, eu também incentivo aqui vocês a procurarem as garrafadas, que os caboclos sabem muito bem fazer. Então a garrafada, ela basicamente combina ervas, e às vezes essas ervas ficam em determinadas luas, ou luas diferentes, ou tempos diferentes, às vezes embaixo da terra, às vezes embaixo da terra, no pé de uma árvore X ou Y, e depois de tal tempo se consome então essa garrafada. E existem garrafadas com espinheira santa. Então vale demais a pena a gente falar a respeito disso em algum outro momento. Então aqui, tô continuando indo pra cima aqui, mas de novo, procure o médico sempre, ou seja, vamos sempre falar com
com atenção. Então, Rafaela, isso, procura por amor essas plantas. Uma outra planta que eu recomendo muito, que todo mundo, para uso medicinal, que todo mundo se informe a respeito, é a unha de gato. E além dela, qual é aqui que trabalha? O chia amarelo. Principalmente para o feminino. Outra coisa importante também, tem uma... Ai, que fugiu agora. Eu acho que é Doutrina das Assinaturas. Putz, me fugiu. Mas enfim, tem alguns médicos da história que defendiam essa teoria. Só que algumas pessoas entenderam que isso era muito místico e que não tinha um valor científico. Eu posso trazer isso de novo, a gente já passou muito do tempo. Mas o que dizia? Por exemplo, você olha uma noz e você fala, isso parece um cérebro, então isso é bom pro cérebro. E coisas assim, quando a gente fala de feminino e masculino, então as flores, por exemplo, quando a gente fala do gerânio, o óleo essencial de gerânio contribui muito para quê? Para esse aspecto feminino. E se a gente for pensar, todos os aspectos femininos estão precisando de muita cura. O aspecto feminino no homem que não chora, o aspecto feminino da mãe terra que está se tornando infértil, o aspecto feminino de mulher. Olha a quantidade de câncer de mama que a gente tem na minha família mesmo. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma boa meia dúzia de casos da minha família direto, e eu preciso constantemente tá fazendo exames por causa disso. Então, quando a gente fala do feminino das mestras vacas, quando a gente fala do ovo, ou seja, da mestra galinha, a quantidade desses seres que estão... Então, essa carência do feminino, a gente precisa estudar mais e mais essas plantas que associam nisso, e essa teoria das assinaturas. Infelizmente, eu não lembro agora o nome completo, mas vale bem a pena falar. Do sal grosso, onde compra o sal correto? Exato, o sal que é usado para banho não é o sal grosso de churrasco, não é esse. É um sal que, como que pode falar? O natural? Como que chama? O sal in mineral? In natura. natura? Sal in natura. Casa de artigo religioso vende um sal desse daqui. O efeito que ele tem é absolutamente diferente, como o Vitor estava colocando. Para os pés, colocar com hortelã também. Sempre com hortelã. Sempre com hortelã nos pés. O sal, ele elimina toda a energia. A energia boa, a energia ruim, Sim. Ele manda embora. E o hortelã, ele renova, ele traz a energia boa de volta. Então a energia cai e ele traz de volta o hortelã, ele traz de volta, ele mantém a tua energia boa. Então toda aquela coisa, ele te limpa, só que ele te limpa para valer. Aí com o hortelã segura aquela tua energia boa, aquela tua energia bacana. É isso. Então tá aí. Então sempre combinar isso tudo. E então casas de artigos religiosos tem isso, incrível, e vendem banhos também para quem não estiver fazendo ainda em casa. Não sei se isso aqui, gente, é muito assunto. É muito assunto. O pessoal pedindo o prato que o Vitor vai fazer. Vou colocar uma sugestão aqui, porque a gente já passou muito tempo e eu não quero prender todo mundo nessa live, senão depois eu vou abrir live a semana que vem, ninguém vai querer participar, porque vai falar assim, não, vocês falam muito, isso aqui já tá mais de 1 hora. Então eu vou fazer assim, vou pedir pra Vi, que eu vi ela aqui na live, vou pedir pra Vi abrir nos stories perguntas dessa live, perguntas específicas. E se vocês têm alguma dúvida que vocês querem, algum pedido para que esse conteúdo de ervas de tempero, você vê, a gente falou um monte, só da história já foi quase a live, e das ervas a gente acabou falando muito pouco. Imagina isso, cada erva tem um mito. Quando a gente fala mesmo dos santos, olha só, o manjericão na Índia, quem é devoto de Krishna, quando faz a passagem, segura para cremação, muitas vezes um ramo de manjericão, porque é a erva predileta de Krishna. Então, como se falasse, olha, Krishna, eu tô aqui para te agradar, me leva nos teus braços, ou seja, eu vou junto nessa jornada, tô fazendo essa travessia. Quando a gente fala de Nanamburuque dentro da Umbanda, que no sincretismo religioso a gente teria ela como a mãe de Maria, a gente teria ela no sincretismo religioso também como a mãe Gaia, ela gosta de flores que são lilás. Então, tudo isso é pra gente olhar e prestar atenção, coisas tão bonitas. Vi ela respondendo aqui, tô aqui. Se puder colocar isso nos stories, que daí a gente pega as dúvidas das pessoas, encaminha, e aí vê se a gente cria outro conteúdo como esse para daqui 2 semanas. Na próxima semana a Ká vai estar com a gente, a Karina, que é responsável do Abilium. Nossa, eu falei um monte de coisa, esqueci de falar do Abilium.
eu peço encarecidamente para quem for cozinhar, qualquer coisa que tenha marca, baixa o aplicativo que é gratuito, faça avaliação que vocês podem doar $1 para o santuário, ou mesmo se não for para o santuário, para cá, para o nosso, doa para a causa. E eles também têm um movimento muito sério e muito forte no mundo com crianças também. Então, outra vez, quem tiver dúvida, fala com a Karina, baixar o aplicativo A Billion. Quem tiver dúvida de como, escreve pra gente, baixa o aplicativo, faz, por exemplo, pega o arroz que seja, olha aqui, eu tenho essa caixinha, esse arroz, por exemplo, que tem marca, esse arroz indiano, basmati, faz a avaliação dele. A avaliação, no final da avaliação, é o aplicativo que doa $1, não é você, é o aplicativo que doa $1 pro santuário. Isso tem ajudado a gente grandemente aqui. Então agradeço demais, que são mais de 140. Hoje, inclusive, o mestre Nandi, aquele mestre bezerrinho que foi resgatado com toda aquela poliartrite, ele teve que passar por raio-x. A gente tem também o mestre Guarani, que hoje passou por outro raio-x. Sabe, tem tanta coisa acontecendo e tudo isso é tão caro. E outra vez, é uma forma de vocês colaborarem sem que o dinheiro saia do bolso de vocês. E fora isso, tem o Ashram, tem um curso de yoga. Sábado agora tem rezo. Qualquer informação com a Maísa. Gente, já estourou o tempo demais, de verdade. Sigam os stories, eu só tenho gratidão aqui. E a gente fala um pouquinho mais agora nos próximos dias. A próxima live no domingo, no sábado a roda de rezo. E todos os nossos canais abertos para recebermos as vossas dúvidas, recebemos os vossos comentários. Agradeço demais a paciência de vocês por todo esse tempo que foi compartilhado aqui. De verdade, muita gratidão. E que toda essa conversa tenha incentivado vocês a se conectarem um pouco mais com a natureza, se conectarem um pouco mais com essa mãe tão generosa, a ponto de cada um se tornar um guardião, uma guardiã desses seres. Lembrando que é a floresta que protege a vida silvestre e o que fere essa floresta hoje é a pecuária de leite e a pecuária de corte. Muita gratidão. Vou deixar aqui um mantra às mães divinas. Quando a gente terminou falando de Nanã, rapidamente uma parte para ela. Não há começo e não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão. Me desfaço outra vez. Vou nascer. É Nanamburuque, Nanaie. Gratidão a todos. Um grande beijo.